Cantando na Quarentena Kids. Gente, olha, esse concurso é mais um sucesso, hein? Vejam só, o que é que você está esperando, né? Para pegar o teu celular na horizontal, ó, assim, do jeito que eu estou fazendo aqui, não é vertical, hein? Horizontal. E você fazer o vídeo, né? Da tua filhinha, do teu filhinho, gravar o vídeo, mandar pra gente, teu filhinho ou filhinha cantando, aquele momento, né, que a família passa assim, aquele momento descontraído, mesmo nessa situação de pandemia, de doença, né? Aquele momento que a gente tá em casa e tá todo mundo alegre, as crianças cantando, aí você vai e faz o vídeo, manda pra cá, nós vamos passar no programa, vamos exibir esse vídeo, tá? Depois nós vamos abrir a enquete para escolher, né? Quem é o campeão e o vice-campeão do Cantando na Quarentena Kids. Atenção Paraíba, atenção Brasil, hein? Atenção, nós só vamos receber vídeos até quinta-feira, tá? Até quinta-feira agora, dia 27 de agosto. Então, se você quer mandar, mande logo, tá? Manda teu vídeo, porque quinta-feira encerra, nós não vamos receber mais os vídeos, tá? Porque nós vamos abrir a enquete para a final, né? Para saber quem são os dois vencedores. Na verdade, todos ganharam, todos são vencedores, mas nós vamos escolher dois, né? O primeiro e o segundo colocado. Quem vai escolher? Você, o telespectador. E muita gente mandando vídeo, né? Nós temos mais um agora, tá? Mais uma garotinha, olha. Essa coisinha linda aí, né? Já a mãezinha dela mandou o vídeo pra gente. Nós vamos passar agora pra vocês. O nome dela é Rihanna. Rihanna. É aqui da cidade de Cajazeiras, hein? Então, vamos assistir essa princesinha cantando pra gente no Cantando na Quarentena Kids agora. Eu assisto o Balanço Diário e estou cantando na quarentena. Muito bem, a Maria Rihanna, aqui da cidade de Cajazeiras. Olha só, a Maria Rihanna já está participando do concurso Cantando na Quarentena Kids. Então o que é que você está esperando, hein? Manda teu vídeo pra cá, tá certo? Manda agora, manda já, que nós estamos querendo aqui passar o vídeo do teu filhinho, da tua filhinha, para você participar conosco, né? Nós só vamos receber vídeos até quinta-feira, hein? Então, olha só, até quinta-feira nós estamos recebendo todos os vídeos. A partir de sexta não recebemos mais, porque nós vamos abrir a enquete, né? Para poder escolher o campeão e o vice-campeão do concurso Cantando na Quarentena Kids. Manda para esse número que tá aí, ó, DDD 839 8653 1759. Manda que eu tô aguardando aqui o teu vídeo. Você só tem hoje até quinta. A partir de sexta nós não recebemos mais, tá bom? Manda o vídeo. Bom, gente, olha, vamos agora aqui, vamos à notícia, né? Vamos à notícia. Olha só, nós temos aqui uma resposta, tá? O prefeito da cidade de Cachoeira, né, nega que esteja inelegível e manda recado à oposição. Vejam bem, isso é desespero. Alan Seixas é pré-candidato à reeleição em Cachoeira dos Índios
e deverá enfrentar nas urnas seu tio, o ex-prefeito Teta, tá? Teta, né? Então, vamos aí assistir então a resposta, tá certo? Que foi dada. Vamos lá. Venho, através desse vídeo, desmentir uma informação que a oposição anda espalhando. Eu quero dizer para vocês e tranquilizar todos vocês que não existe nenhum impedimento da minha pré-candidatura. Inclusive, estou com todas as certidões já tiradas para fazer o registro. Então, pessoal, isso é apenas desespero de quem teve a oportunidade de fazer e não fez. Muito obrigado. Resposta, né? A resposta está afirmando, está dizendo que é desespero e que ele realmente vai concorrer à reeleição, não é isso? Vai concorrer, é candidato. Alan Seixas é sim pré-candidato à reeleição em Cachoeira dos Índios, né? Então tá dando a resposta aí, dizendo que é desespero que não procede as informações que foram veiculadas, tá bom? Aí está a verdade, o prefeito Alan Seixas falando aí que realmente vai concorrer, né? Olha, gente, vamos agora ao balanço policial, né? Infelizmente, chega o final de semana e as coisas acontecem, são tragédias e mais tragédias. A gente torce muito quando chega a sexta-feira. Eu falo aqui no programa, vamos pedir a Papai do Céu que seja um final de semana tranquilo, né? Que realmente não aconteça aí muita coisa, que a gente volte na segunda-feira, mas volte com notícias boas. Mas infelizmente as coisas ruins terminam acontecendo e nós vamos mostrar agora aqui no Balanço Policial. Vamos lá. Tragédia! Família sofre grave acidente de carro e mãe e bebê de 5 meses morrem em rodovia no Vale do Piancó, tá certo? Muito bem, vejam só aí que triste, né? Então, a matéria não veio não aqui pra mim, viu, produção? Tá certo? Então aí a família que sofreu um grave acidente. Vocês têm a matéria aí pra mandar? Manda aí a matéria, por favor, porque não chegou pra mim aqui não, pra mim poder falar aqui para os telespectadores, né? Vamos pra próxima, mas não chegou nenhum aqui, viu? Vamos pra próxima. Olha só, lamentável, hein? Lamentável. Em Patos, jovem transmite ao vivo sua própria morte e posta mensagem. Ele era uma pessoa boa, né? As imagens da transmissão de sua morte são fortes e acabaram sendo preservadas. Rapaz, como é que pode, hein? Como é que pode um negócio desse, né? Meu Deus do céu. O cara transmitir a própria morte. Olha só. Vejam só aí essa matéria. Na tarde deste domingo, dia 23, a cidade de Patos, no sertão do estado, ficou em choque com a morte de um jovem de 29 anos. Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro da Liberdade, onde o jovem acabou transmitindo ao vivo em uma rede social a própria morte. Horas antes, ele acabou publicando um post no Facebook onde dizia: qualquer dia meu perfil vai estar cheio de pessoas dizendo: ele era uma boa pessoa. Muitos falando que me amava, lamentando. Logo, logo a hipocrisia estará no seu estado final. Após as imagens serem vistas na web, a polícia foi acionada e esteve no local, mas o jovem já estava sem vida. O local foi isolado para a realização da perícia e em seguida, só um minutinho que
Fugiu aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui é assim, programa ao vivo. É desse jeito, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá, meu Deus, vamos lá, né? Sim, vamos lá. Após as imagens serem vistas na web, a polícia foi acionada e esteve no local. Mas o jovem já estava sem vida. O local foi isolado para a realização da perícia e em seguida o corpo foi encaminhado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, no MOL, para a realização do exame cadavérico. A vítima foi identificada como José Ítalo, de 29 anos, uma criança. Ele era gerente de uma padaria na cidade e deixou uma filha pequena, fruto de seu antigo relacionamento. As imagens da transmissão de sua morte são fortes, né? E acabaram sendo preservadas. Olha, gente, é o que eu falo aqui todo dia, né? Todo dia eu falo aqui no programa. Infelizmente, esse mundo tá de cabeça para baixo, viu? Tá de cabeça para baixo. Você vê um garoto de 29 anos de idade com uma filhinha, né? Com certeza com problemas sérios psicológicos, né? Porque ele chegou a dizer que depois da morte, o perfil dele no Facebook ia estar com muita gente com hipocrisia, né? Dizendo que ele era uma pessoa boa e tudo mais. Então, um rapaz desse, com certeza, ele não estava no seu senso normal. Com certeza ele estava precisando de muita ajuda, né? Às vezes a pessoa está aí pertinho de você, aí do teu lado agora, né? E você não está observando, você não está vendo, né? Dá sinais que está precisando de ajuda, né? Presta bem atenção aí, você papai, você mamãe, né? Você que está em casa, presta bem atenção quando o seu filho começa a ficar recluso, muito tempo dentro do quarto, trancado, né? Tá certo? Quando ele começa a agir de maneira diferente, tenta o diálogo, tenta se aproximar, tenta conversar, porque é assim, a gente está num momento, infelizmente, que as pessoas, quando chega a um ponto desse, ele está sofrendo muito, ele está com uma dor terrível, tá? Ele busca esse suicídio, né? Para acabar com a dor que ele está sentindo, né? Com certeza, problemas sérios psicológicos fizeram com que esse rapaz tirasse a vida dele. Lamentável, né? Vamos voltar àquela outra matéria, produção? Agora eu estou aqui com a matéria, né? Olha só. Família sofre grave acidente de carro e mãe e bebê de 5 meses morrem em rodovia no Vale do Piancó. Muito bem. Lamentável, né? A mãe e o bebezinho. Meu Deus do céu. Um grave acidente de trânsito deixou 2 vítimas fatais na tarde deste domingo, dia 23, na região do Vale do Piancó, no sertão do estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no trecho da rodovia BR-426, entre as cidades de Piancó e Santana dos Garrotes. O marido acabou perdendo o controle do veículo ao sobrar em uma curva. Desceu um barranco e capotou várias vezes. Com o impacto, um bebê de apenas 5 meses morreu no local. A mãe, Ana Cláudia Florentino, de 33 anos, ainda foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas acabou não resistindo e veio a óbito pouco tempo depois de dar entrada no hospital. Após o acidente, a área foi isolada até a chegada da perícia. De acordo com informações da Polícia Militar, foi realizado o teste do bafômetro nele e constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica. O motorista sofreu escoriações, foi socorrido para o hospital de Piancó e seu quadro de saúde é considerado estável. Olha, vejam só como deve estar a cabeça desse homem, né? A cabeça desse pai, né? Porque
foi constatado aí, né, que ele havia ingerido, né, bebida alcoólica. É aquilo que a gente sempre fala. Você que está me assistindo agora, né, se for dirigir, não beba. Se for beber, não dirija. Não dá certo fazer essa junção. Olha, gente, bebida e direção, o resultado é esse, infelizmente. Nesse caso aí, lamentavelmente, né, aconteceu apenas com eles, né, os que iam dentro do carro. Lamentavelmente, a mãe e a filhinha de 5 meses, né, morreram da própria filha de apenas 12 anos no sertão. Parece que tá virando moda, né, isso aí? Meu Deus do céu, olha aí. Na noite deste domingo, dia 23, um homem de 32 anos foi preso, suspeito de abusar da própria filha de apenas 12 anos, na cidade de Piancó, no sertão do estado. Ê, Piancó, tá brabo aí, hein? Segundo informações da Polícia Militar, a menina teria mandado uma mensagem no WhatsApp para a tia, falando sobre os abusos que estava sofrendo. A tia acionou o conselho tutelar e informou o caso. O homem acabou preso e conduzido para a delegacia de polícia civil para serem adotadas as medidas cabíveis ao caso. A menor será ouvida e o caso será investigado pela polícia civil. Outra coisa que está acontecendo demais, aliás, nunca deixou de acontecer, né? Para você que está me assistindo, é bom que você saiba o seguinte: esses números foram dados ontem, inclusive, né? Ontem, a cada 15 minutos, uma criança, tá, de idade inferior a 14 anos de idade é estuprada nesse país. É lamentável. São números tristes, realmente. A cada 15 minutos, uma criança é abusada sexualmente. Tá certo? Então, aquele caso daquela menina de 10 anos lá do Espírito Santo, ele apenas fez com que estourasse aí para o Brasil, né? Mas uma coisa que já é rotineira, acontece. Aquele foi um caso pontual que foi a mídia, né, noticiou, mas acontece direto, é lamentável. Então é preciso que você que sabe que isso está acontecendo, denuncie, tá? Não seja conivente, não seja conivente. Se você sabe que alguma criança está sendo abusada sexualmente ou maltratada, denuncie. Faça o seu papel. Procura o conselho tutelar da tua cidade, tá? E vai lá e denuncia. Tudo bem, liga para o número da denúncia. Eu estou sem ele aqui agora, o número da denúncia, né? Mas é muito fácil de descobrir, né? O número. E você liga que você não vai ser nem identificado, né? Não vai ser nem identificado, mas você vai dizer o que está acontecendo. Porque tem gente que sabe e não fala. E aí passa a ser conivente. É triste, é lamentável, crianças realmente indefesas, passando por uma situação dessa, criando traumas psicológicos enormes para essas crianças, que com certeza quando tiverem maiores vão ter realmente dificuldade em relacionamento, vão ficar isoladas, vão sofrer de depressão, não vão acreditar mais em sentimentos, né? Por quê? Porque passaram por isso numa idade em que a criança tem que ser criança. A criança tem que ser criança nessa idade e não acontecer isso. Agora, monstro é quem faz, né? E o mais absurdo, outra coisa errada também, é o que a gente vê muita gente dizer, muita gente fala isso, né? Ah, aquela menininha que tá andando com a sainha bem curtinha, aquela menininha que tá andando com a mini blusa, ela é culpada. Não é culpada não. Veja bem, as pessoas têm o livre-arbítrio, cabe ao pai e à mãe cuidar dessa parte.
Agora não é porque uma criança, uma menina de 12, 13, 14 anos de idade, né? Está 16 anos, está andando com a sainha curta, é bem feitinha de corpo, que dá o direito de um monstro chegar e abusar, estuprar. Não, jamais você pode dar o direito de dizer que quem está errado é a vítima, jamais. Quem está errado é o abusador, tá? Ele sim é que está errado, porque ninguém tem o direito de tocar no corpo de ninguém sem a devida autorização, ok? Então, se você sabe que existem pessoas doentes com esse pensamento, monstros que fazem isso, você que está me assistindo agora, em qualquer lugar da Paraíba, do Nordeste, do Brasil, denuncie, não se intimide, denuncie. Vamos acabar com isso. Não ouse sair, vá tomar sua aguinha, vá no banheiro, tá? Vá rápido, porque o Balanço Diário vai para um intervalo, mas volta já. Comer bem em Cajazeiras virou mania. Mania de comida chinesa. Mania de sushi. Mania de China. China Mania Restaurante. Sabor inconfundível e incomparável. Todo mundo reconhece que o China é mania. China é China. China Mania Restaurante, no Cajazeiras Shopping. Pedidos 3531-1683. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso, o que torna o seu dia mais gostoso. A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Não tem nada melhor que água pura e de qualidade. Pensando nisso, a Água Santa Helena do Vale chega para lhe oferecer o que há de melhor, com a qualidade de uma água de pH alcalino e com baixo teor de sais, atendendo à demanda dos mais criteriosos consumidores e aos mais rigorosos padrões de higiene. Experimente a Água Santa Helena do Vale e sinta o sabor que a natureza reservou para você e toda a sua família. Tomar água é uma recomendação médica, pois auxilia na prevenção e tratamento de diversas doenças. Afinal, água é vida. Água Santa Helena do Vale. Qualidade aprovada. Excelência da fonte até sua casa. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, balançando o seu horário de almoço. São precisamente 12 horas e 17 minutos. Eu quero agradecer a audiência maciça todos os dias aqui na TV Diário do Sertão, no programa Balanço Diário. Olha, gente,
Ele já está comigo, já já nós vamos começar a entrevista com o doutor Marcos Davi de Oliveira Figueiredo, tá? Ele que é advogado, e nós vamos falar aqui sobre o TCOI, que é o Tribunal Constitucional. Você tem que estar ligado, tem que participar. Atenção, advogados, estudantes de direito, juristas, juízes, desembargadores, todo mundo ligado, porque esse cara realmente ele sabe o que fala. Ele é sobrinho, tá? Sobrinho do ex-presidente João Batista de Figueiredo, tá? O general João Batista de Oliveira Figueiredo, ele é sobrinho dele e ele vai falar conosco já já ao vivo, tá certo? Então fica ligado. Olha, eu quero falar com você agora que tá na hora do almoço, né? Já é boa tarde, né? Então você que tá querendo comer aquela comida gostosa, deliciosa, o lugar é esse aí, gente. Olha, China Arte. Gente, olha só, China Arte, você vai realmente ser muito bem atendido por Alexandre, pela esposa dele, por toda a equipe que ele tem, uma equipe de primeira, tá certo? E você vai chegar lá e vai comer o que você quer comer, porque lá no China Arte é assim, ó, é self-service sem balança, tá? Você vai botar o que quiser no prato e vai pagar somente R$15 por pessoa. Mas, Fernando, eu não quero ir comer lá no China Arte, tá? Eu quero comer em casa, né? Não tem problema. O China Arte tem o delivery. E o telefone tá aí na tua tela, ó. 839-9330-3154 ou 99956-0315. Você liga, gente, eles vão deixar na hora aquela comida com toda a higiene, tá? Com rapidez, você vai receber na tua casa e vai estar aí assistindo o Balanço Diário e comendo a comida saborosa do China Arte. Esse é o lugar, ok? Muito bem. Aliás, mandar um abraço para todo o pessoal do China Arte que todo dia tá ligado no Balanço Diário. Eu sei que agora estão assistindo aí a televisão ligada aí na Netline, HD TV, canal 3, hein? Todo mundo assistindo, é os clientes, são os colaboradores, é o proprietário, gente muito boa, tá? Eu frequento, por isso que eu recomendo. Vamos falar agora de investimento, vamos falar de Lipoprêmio. Olha só, R$159, parcela fixa. Você concorre a 40 sorteios por mês, 10 por semana, 5 na quarta e 5 no sábado. Fez o plano hoje, já concorre depois de amanhã. Foi sorteado, vai receber R$15 mil em dinheiro. Faz o que quiser, ó, compra moto, viaja, faz construção, reforma, faz cirurgia, paga dívida, o dinheiro é teu, faz o que quiser, tá? E foi sorteado, não paga mais. O plano está quitado, gente. Então não perde tempo não, a parcelinha pequena dessa, ó, 159. Pagou até o final, não foi sorteado? Show, guardou, vai receber R$8 mil de resgate no final do plano. Então você está investindo. Lipoprêmio, o telefone é 839-9117-6731. O site www.lipopremio.com.br. Lipoprêmio Top, um plano da empresa Império. Faça o seu. Muito bem, já está comigo aqui, já em linha, já conectado, o doutor Marcos Davi de Oliveira Figueiredo. Doutor Marcos, boa tarde, muito obrigado por ter aceitado participar do programa Balanço Diário. Uma honra, uma alegria ter o senhor aqui conosco para falar, né, do TCOI, tá certo? Mas antes de falar do TCOI, o seu boa tarde e as suas considerações iniciais para todos os nossos telespectadores. Boa tarde, Fernando. É um prazer falar no seu programa Balanço Diário. É com muita honra que aceitei o seu convite.
Só gostaria de fazer uma observação. O meu nome é Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, e não de Oliveira Figueiredo. E eu sou sobrinho do general Nicanor Presídio de Figueiredo, que é parente do ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Se vocês quiserem conhecer um pouco da história da minha família, vocês devem entrar na página moraliza.com, não tem BR. No final da página há uma foto minha, vocês cliquem na minha foto e terão um pouco do histórico da minha família, inclusive lá tem um vídeo também que eu coloco sobre a grandeza da minha família na construção política deste país. Muito bem, muito bem. Então eu peço desculpas aqui ao senhor, tá certo? Eu recebi essas informações, né, através de um pessoal que me passou o seu contato, né? Então realmente não tivemos assim uma conversa prévia para que fosse corrigido, mas desde já eu lhe peço desculpas. Então o senhor, na verdade, o senhor não é sobrinho do ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, né? O senhor é sobrinho de outra pessoa que o senhor citou o nome agora, correto? É o general de divisão Nicanor Presídio de Figueiredo, mas que é parente do Figueiredo. Nós somos parentes do Figueiredo através de uma tia Nazinha, que faz a ligação entre a família dele e a nossa. Muito bem, tá bom. E o nome do senhor, doutor Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, correto? Isso mesmo. Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, as minhas desculpas e vamos iniciar o nosso programa. Lembrando a todos os nossos telespectadores que você deve participar através desse número que vai aparecer aí no teu vídeo, tá? É o nosso WhatsApp, DDD 839 8653 1759. Você pode participar de qualquer lugar do país ou até do mundo, tá? Manda a tua pergunta, manda o teu comentário e eu vou fazer aqui ao vivo ao doutor Marcos Davi, ok? Doutor Marcos Davi, muito bem, vamos lá. O decreto-lei não foi retirado da Constituição Federal de 1988? A resposta é não. Se você ler, quem estuda direito, né, deve pegar uma caneta, um papel e anotar as fundamentações legais que eu vou fazer para demonstrar que o decreto-lei é um ato administrativo do chefe de Estado e está previsto implicitamente na Constituição Federal de 1988. Por quê? Ao você ler o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, está escrito gramaticalmente: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime. Muito bem, então você verifica que o direito não é só aquele que está escrito literalmente na Constituição, mas existem outros direitos que estão implicitamente na Constituição e decorrem do regime. Qual é o nosso regime? O nosso regime é o presidencialista. No regime presidencialista, você tem no papel, na função do presidente da República, 2 cargos, do chefe de Estado e do chefe de governo. O chefe de governo, ele está no mesmo nível hierárquico do presidente do STF e do presidente do Congresso Nacional. O papel, a função do chefe de governo é administrar a União através de medidas provisórias e de decretos. A medida provisória depende de aprovação do Congresso Nacional. Então, o chefe de governo, ele administra o país num estado de normalidade. Ou seja, quando as instituições funcionam normalmente e cumprem com as suas funções constitucionais. Agora, quando os poderes da República, como o que nós estamos vivendo hoje,
onde o Poder Judiciário não cumpre com a sua função constitucional, ou seja, ele não observa o comando normativo da lei. O que é isso? É o verbo. Porque o juiz, você, internauta, aí do Nordeste, precisa entender que um juiz, o dever dele, o dever jurídico dele é só aplicar a lei. Ele não deve inventar nada, não deve criar nada, ele deve observar o que a lei diz. Perfeitamente, ele deve seguir o verbo da lei. E não pode defraudar a meta legislativa, ou seja, o fim que cada lei tem em sua Constituição, quando ela foi elaborada, quando ela foi criada. Isso está previsto aonde? No artigo 35, inciso 1º da Lei Orgânica da Magistratura, que é a Lei Complementar número 35 de 79, quando diz que é dever do jurídico cumprir e fazer cumprir a lei. Mas o que nós estamos observando hoje é que os juízes não cumprem a lei. Ora, quando um juiz não cumpre a lei, ele gera uma insegurança jurídica. Cada juiz passa a decidir de um jeito. É o achismo. Juiz, eu acho que é assim. O meu entendimento é assim. Outro vai dizer, não, eu penso diferente. Outro juiz, o meu entendimento é assado. Isso não existe no ordenamento jurídico vigente. Por quê? Porque nosso direito ele é positivista. O juiz ele só decide objetivamente e não subjetivamente. Ou seja, o juiz só decide de acordo com a lei e com as provas que estão nos autos. Muito bem. Então, nessa desordem, quando há uma desordem institucional, como existe hoje no Poder Judiciário, onde os juízes estão criando leis, precisa se restabelecer essa ordem democrática. Quem é o responsável para organizar o judiciário que está em desordem? É o chefe de Estado. E o chefe de Estado, ele pode promulgar decreto-lei. Ele pode fazer o quê? Decretar, fazer uma lei. Aonde é que está escrito isso? Está no artigo 84, inciso 4, da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete privativamente ao presidente da República, no inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. O verbo promulgar, você que é estudante de direito, procure o sinônimo do verbo promulgar. Promulgar tem o sinônimo de decretar as leis. Se você verificar, você vai ver que a conjunção e está após de promulgar e fazer. Fazer publicar é dar publicidade à lei. Agora, promulgar é decretar a lei. Então, o chefe de Estado pode, sim, elaborar decreto-lei, porque isso está implícito na Constituição como um direito do chefe de Estado para colocar ordem no país. E você sabe também, você que é estudante de direito, que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Isso está no artigo 2º da Lei Complementar 79 de 1999. Então, é importante que você saiba que o presidente da República, ele ocupa, além da função de chefe de governo, de chefe de Estado, de comandante supremo das Forças Armadas. E o papel das Forças Armadas é garantir com que os poderes da República cumpram a lei, cumpram o que está previsto no ordenamento jurídico vigente. Quando isso não acontece, nós temos uma desordem. Perfeito? E quem vai colocar uma ordem no Poder Judiciário? É o chefe de Estado, através de decreto-lei, criando instrumentos como o TCOI, o Tribunal Constitucional, que estará acima dos poderes da República para julgar todas aquelas autoridades que incorreram em crime. Tá certo? No exercício de sua função pública. Isso é necessário
para restabelecer o equilíbrio e a harmonia entre os poderes da República. Porque hoje, quando, por exemplo, o ministro Supremo pratica crime comum, quem é que vai julgar? O ministro Supremo. São os próprios colegas dele. Só aí já viola o princípio da imparcialidade. Porque um tribunal ele tem que ser imparcial. Então como é que eu vou julgar o meu próprio colega, que convive comigo todos os dias? Mas é o que a Constituição prevê. Se o ministro incorre em crime de irresponsabilidade, ele é julgado pelo Senado Federal. Mas os senadores também não têm interesse em processar nenhum ministro do STF, porque eles mesmos estão sendo investigados. Estão sendo processados por crime comum no Supremo Tribunal Federal. Então há um espírito de corpo entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. Como é que a gente vai afastar essa situação, colocar um fim na corrupção no Brasil? Através do TCOI, do Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Doutor é Marcos. Ele que vai moralizar o país. Muito bem. Doutor Marcos, é notório tudo que o senhor está falando aqui agora, ao vivo, para todo o Brasil, para todo o mundo, né? Afinal de contas, pela rede social, pela internet, não tem fronteiras, né? Agora, é notório, como falei, que realmente, em alguns casos, observa-se a dificuldade do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro não poder, digamos assim, fazer o trabalho dele por causa de assuntos do próprio STF, da própria Câmara e tudo mais, né? Interferências que acontecem que chegam até muitas vezes a atrapalhar o próprio trabalho do presidente. Isso aí é fato, né? Agora também é notório, né? Eu sei que está fora do assunto, mas é notório que o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, às vezes, ele também tem umas posturas que são inadequadas para um chefe de Estado, como, por exemplo, essa que aconteceu ontem, né? Com o repórter do jornal O Globo, que ele chegou para uma pessoa da imprensa, né? A imprensa que tem a liberdade, tá certo? A própria liberdade de expressão, tá certo? E o cara fez uma pergunta com relação à questão da rachadinha, né? Que a primeira-dama teria sido depositado dinheiro na conta dela pelo Queiroz e pela Márcia, e ele disse que tinha vontade de encher a cara de porrada do repórter. Não chega a ser uma postura, digamos, elegante e coerente de um chefe de Estado. O que o senhor me diz a respeito disso? Já já voltamos ao assunto do TCOI, mas a respeito disso, o que o senhor pode falar? Veja bem, todo funcionário público deve responder pelos seus atos, tanto objetivamente como subjetivamente. Porque eu me lembro na década de 60, quando o ex-presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o irmão dele, que era secretário da Receita Federal, ele recebeu um aeroíris como um presente dos funcionários da Receita Federal por ele ter elaborado um programa de carreira do funcionário público da Receita Federal. E isso foi estampado no jornal O Estado de São Paulo, o Estado ou a Folha, se não me falha a memória. E nessa ocasião, o Castelo Branco ligou para o irmão dele, pedindo explicações. E o irmão disse, olha, eu apenas elaborei, né, um programa de carreira, né, um projeto de lei para o programa de carreira dos funcionários da Receita Federal. Em gratidão, eles me deram este aeroíris. O Castelo Branco disse, devolva o aeroíris. E o irmão disse, presidente, se eu devolver, eu vou estar humilhado, vou ser humilhado no meu cargo. Aí o Castelo Branco disse a ele, que cargo? Você já está demitido. Eu estou pensando se eu vou te prender ou não.
O presidente da República, ele deve entender o seguinte, que ele, para exercer o mais alto cargo da nação, ele tem que deixar a família dele de lado. Eu mesmo tenho 10 filhos. Quando meu filho não fez uma coisa certa, eu cheguei a ele e disse, você vai responder pelos seus atos. Simples assim. Não vou te acobertar. Isso é uma sina na família Figueiredo. Nós resolvemos as coisas com os nossos familiares dentro da ética e disciplina, porque como é que eu vou dar o exemplo ao meu filho se eu vou acobertá-lo, vou protegê-lo? Eu não conheço o caso, eu só imito opiniões sobre o fato em si. É claro que eu sei, eu acompanhei esse caso ontem pelos jornais, a pergunta do jornalista, evidentemente que um chefe de Estado não poderia agir daquela forma, eu não sei por que ele fez isso, tá certo? Mas deveria responder a essa pergunta, porque o interesse do país está acima de interesses pessoais de sua família. Todo presidente da República tem que ter isso em mente. O estadista não é aquele que quer ser, mas é aquele que tem consciência do que isso significa. Se a minha mulher fizer algo errado, ela vai responder por isso. Não tem conversa. Se o meu filho fizer, vai responder por isso. Por quê? Porque o interesse público está acima do meu interesse particular. Muito do bom. Meu interesse familiar. Essa é a minha posição. Muito bem, doutor Marcos Davi. Eu realmente entendi que ouviria isso do senhor, né? Nós da imprensa lamentamos muito mesmo a atitude do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E o senhor disse tudo, né? Ali está o presidente da República, a família, ele tem que entender isso, tá certo? Ele tem que entender que na posição de presidente da República, ele não pode tomar partido pela esposa, pelos filhos. Se fosse assim, ele não fosse presidente. Isso é claro, né? A população, a sociedade está acima de tudo, está em primeiro lugar. E a imprensa trabalha para isso, né? Para levar informação ao cidadão. Então, uma atitude lamentável do nosso presidente. Doutor Marcos Davi, o TECOI é um tribunal de exceção? Não. Eu só vou complementar que ficou um buraco no item anterior sobre a competência na Constituição do chefe de Estado organizar o judiciário. Isso está no artigo 21, inciso 13 da Constituição Federal, onde diz que compete à União manter e organizar o judiciário. Se o judiciário está desorganizado, ou seja, se o juiz não cumpre com a sua função constitucional, com a função legal, eles devem ser retirados dos seus cargos e devem ser julgados por um tribunal imparcial, no caso, o TECOI. Vamos lá. Agora, a segunda pergunta, o que é um tribunal de exceção? Veja, o tribunal de exceção, numa linguagem popular, é o que nós estamos vivendo hoje. O Poder Judiciário é um tribunal de exceção, porque ele não cumpre a lei, não aplica a lei. Isso gera uma insegurança jurídica sem precedentes na história republicana, porque o Estado democrático de direito, ele só subsiste. E a sua liberdade só é efetiva e reconhecida quando o judiciário cumpre a lei, aplica a lei. Você que está aí no Nordeste, você sabe disso. Muitas vezes o seu advogado chegou para você e disse, olha, eu apresentei as provas, apontei o artigo que estava sendo violado, mas o juiz ignorou isso e deu uma decisão que não tem raciocínio lógico com o que eu estou pedindo. Isto é comum de norte a sul do país. Ora, isso é um tribunal de exceção. Numa linguagem simples, é um tribunal de exceção. Do outro lado, o outro entendimento do tribunal de exceção é que o tribunal, ele, para ser criado, ele precisa de ter o quê? Observar determinadas regras.
constitucionais e internacionais. Quando você cria um tribunal, você tem que observar o princípio do contraditório, da ampla defesa, o princípio da legalidade, o princípio da imparcialidade. Todo tribunal na qual é criado tem que obedecer às convenções internacionais. Então, o TECOI não é um tribunal de exceção. Por quê? Porque ele observa as garantias de julgamento previsto no ordenamento jurídico vigente nas convenções internacionais. O que esse tribunal fará é julgar as autoridades. Nada muda ao cidadão comum. Nada muda. As instituições continuarão funcionando normalmente. Agora, aquelas autoridades que forem denunciadas ao TECOI, ao Procurador-Geral Constitucional, é que vai julgá-la. Verificar se ela incorreu ou não em crime. Se houve crime, ela será afastada do seu cargo imediatamente pelo Procurador-Geral Constitucional. Muito bom. Doutor Marcos Davi, o decreto-lei precisa de aprovação do Congresso Nacional? Não, o decreto-lei é uma função do chefe de Estado para organizar os poderes constitucionais. Você verifica que o chefe de Estado, ele tem a soberania popular. O que significa isso? Ele é o representante máximo da nação. Ele é o guardião do Estado democrático de direito. Você veja que antes de surgir o Poder Judiciário, o Poder Judiciário ser o guardião da Constituição, existe aquele que foi eleito para ser o nosso representante máximo. Ou seja, ele representa a vontade popular. E ele é o guardião do funcionamento das instituições. Enquanto o STF guarda a Constituição, o chefe de Estado faz o quê? Ele guarda que as instituições cumpram com seu papel. É diferente. Observe bem isso. Então, o chefe de Estado, ele é o quê? O guardião do Estado democrático de direito. Ou seja, ele vai garantir ao cidadão que o Poder Judiciário vai funcionar, vai cumprir a lei, vai garantir que o Congresso Nacional vai funcionar e vai cumprir a lei, que o Ministério Público vai funcionar, vai cumprir a lei, que o Executivo vai cumprir a lei. Está previsto isto aonde? No artigo 1º, parágrafo único, combinado com o artigo 14, caput da Constituição Federal. Então, o decreto-lei ele não necessita de aprovação do Congresso Nacional. O que necessita de aprovação do Congresso Nacional são as medidas provisórias emanadas pelo chefe de governo. Então você veja que o presidente da República ele tem duas funções, a de chefe de governo e a de chefe de Estado. Como chefe de governo, quando ele administra a União, ele governa através do quê? De decreto, que não tem nada a ver com decreto-lei, e medida provisória, que precisa se submeter ao Congresso Nacional. Agora, no caso de decreto-lei, o chefe de Estado só atua em caso de anormalidade. Vou repetir, você que é estudante de direito, aprenda isso. O chefe de Estado só vai atuar em caso de anormalidade para garantir o funcionamento das instituições republicanas. Doutor Marcos, quem deverá assinar esse decreto-lei? Esse decreto-lei será assinado pelo presidente da República, pelo ministro da Defesa e pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ok. Então será assinado pelo presidente, o próprio presidente da República vai assinar esse decreto, correto? Correto. O presidente da República, o ministro da Defesa e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ok. Me diga uma coisa, doutor Marcos Davi. Qualquer presidente da República poderá, no futuro,
criar o Tribunal Constitucional? Qualquer um outro presidente? Veja bem, qualquer presidente da República poderá criar o TECOI, em caso, vou repetir, em caso de anormalidade, onde as instituições não funcionam. Vou dar um exemplo prático disso. Eu fiz um requerimento, chama Requerimento da Legalidade do TECOI, ao presidente Jair Messias Bolsonaro, na qual nós pretendemos entregar esse requerimento no dia 7 de setembro. Vamos ver se ele vai nos receber. Eu espero que eles não nos recebam. Tá certo? Muito bem. Nesse requerimento, nós vamos protocolar, é um requerimento, ou seja, é um pedido que nós estamos fazendo formalmente no protocolo do Palácio do Planalto, para que o presidente crie o Tribunal Constitucional da Ordem Constitucional em função da falência do Poder Judiciário. Ora, para eu fazer essa afirmação, eu tenho que provar isso, concorda? Não é só falar, dizer, não, está falido. Não, eu tenho que provar materialmente que as instituições não funcionam. E nós fizemos isso. Você vai verificar que eu tenho uma ação penal privada, subsidiária da pública, contra 18 magistrados. 2 juízes de Mauá, 9 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo e 7 ministros do STJ, que incorreram em crime de estelionato pelo uso de documento falso. Essa ação, ela tem um número no Supremo Tribunal Federal, é a PET 8.880, que é da relatoria da ministra Rosa Weber. Recentemente, o Procurador-Geral da República, em exercício, pediu o arquivamento dessa ação penal contra as provas que estão nos autos. Isso demonstra a falência do Ministério Público e do Poder Judiciário. Porque não é o papel do advogado fazer, às vezes, da função do Procurador-Geral da República. Ele só faz isso em casos excepcionais, por omissão e negligência do Procurador-Geral. O Procurador-Geral Augusto Aras, ele declinou a um outro subprocurador-geral da República para pedir o arquivamento da nossa ação penal. Isso é gravíssimo. Por que é gravíssimo? Porque uma senhora de 60 anos tem a sua casa, que é um bem de família, indo a leilão, quando ela não deve nada. Quando está demonstrado que o contrato de locação é falso, que a assinatura dela foi falsificada no contrato de locação, está demonstrado que o locatário é um laranja, que não foi localizado. Está demonstrado que a dona da casa não teve advogado para se defender, que as petições assinadas por um falso advogado são falsas. E tudo isso, toda essa falsidade foi legalizada pelo Poder Judiciário. Então eu tenho uma prova material da falência do Judiciário que dá ensejo para o presidente criar o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Mas não é só essa ação penal, existe uma outra ação penal no Superior Tribunal de Justiça, na qual eu peço inclusive a prisão preventiva de 9 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Veja que em 2 ações penais, uma no Superior Tribunal de Justiça e uma no Supremo Tribunal Federal, eu estou fazendo a função do Procurador-Geral da República, como advogado. Ora, isso não é comum. Eu sei, você que estudou direito, você só aprendeu
que o advogado pode ingressar com ação penal privada subsidiária da pública na escola, mas na prática, acredito que eu seja o primeiro advogado na história do Poder Judiciário a ingressar com 2 ações penais privadas subsidiária da pública no Superior Tribunal de Justiça e uma no Supremo Tribunal Federal. Não se tem notícia de que algum advogado na história do direito brasileiro tenha feito isso. Doutor Marcos. Doutor Marcos Davi, aproveitando a sua fala, saindo um pouco até do TECOI, já voltamos ao assunto, mas aproveitando a sua fala, né? Me diga uma coisa, o senhor como advogado, na sua visão, existem juízes que intimidam advogados? Nós temos muitos estudantes de direito assistindo o programa, com certeza agora, né, se preparando para futuramente estar aí. Existem juízes que chegam a intimidar o advogado? Com certeza, só que você, estudante de direito, você que é advogado, você que é um advogado decente, que cumpre a lei, não dá dinheiro para juiz, não dá dinheiro para promotor, não dá dinheiro para delegado, você que luta para fazer justiça, e você que estudou, não seja pedinte de juiz nenhum. Você tem que parar com isso. Eu tenho 35 anos de advocacia, dos quais 24 anos só fiscalizando juiz e promotor, sendo advogado dos advogados. Quando um advogado me procurava, um advogado correto, competente, e estava sofrendo perseguição política, constrangimento, e eu ia ler o processo, fazer uma auditoria jurídica e verificava que o juiz estava agindo de má fé, eu não pedia nada para ele, não. Quando o juiz age de má fé, você não tem que pedir, você tem que exigir. Exigir que ele cumpra a lei. Doutor Marcos, por favor, desculpa atrapalhar o senhor e já atrapalhando. Eu fiz essa pergunta ao senhor até de forma proposital, porque eu recebi um vídeo, né, da Petrina de Belo Horizonte, tá certo? E sim, no vídeo dela, tem uma parte muito interessante que eu guardei para fazer essa pergunta ao senhor e chegamos exatamente nesse assunto. O senhor acabou de entrar no assunto. Eu vou pedir para a produção, para o nosso telespectador que está assistindo o programa, né, para a produção botar apenas o trecho que a Petrina fala, algo assim que eu achei muito forte, né, quando ela disse isso no vídeo. Principalmente para todos os advogados que estão assistindo o programa e os estudantes de direito. Depois que eu passar o vídeo, o senhor volta com o seu comentário, inclusive levando em consideração o que o senhor vai ouvir agora no vídeo. Por favor, produção, coloca aquele trechinho aí, por gentileza. Todo advogado recém-formado, ou esses advogados que estudaram o tempo todo nessas faculdades aparelhadas, que não tiveram a capacidade de passar para os nossos advogados a matéria correta, a lei correta, como interpretar a lei. Nossos advogados não formaram. Meus filhos, meus netos, meus amigos não se formaram como advogados para andar com o pinico na mão, pedindo a juiz. Eles não têm que pedir, eles têm que exigir que a lei seja cumprida. E as faculdades ensinaram o contrário. Eles botam o advogado com um pinico na mão, não é? Ok, agora, produção. O tribunal. Ok. Doutor Marcos Davi, muito forte o que a Petrina diz, né? Ela diz que as faculdades ensinam os advogados a ficar com um pinico na mão para pedir ao juiz, quando o advogado não tem que pedir. Ele tem que exigir ao juiz que a justiça seja feita da maneira correta. O que o senhor pode falar a respeito disso? Infelizmente, o ensino de direito no Brasil está falido.
com todo respeito aos grandes juristas desse país, como eu tenho uma experiência, talvez eu seja o único advogado que ao longo de 24 anos tenha amealhado estatisticamente uma quantidade enorme de sentença ilícita. Preste muita atenção que eu vou falar para você, advogado, estudante de direito. Não é tudo que o juiz escreve no papel que é uma sentença. Ele rotula lá, sentença. Aí você vai ler e a sentença dele não tem nada a ver com o caso. Não tem nada a ver com o que o autor falou. Não tem nada a ver com o que o réu falou. Não diz nada com nada. E o juiz, com a maior cara de pau, chega para o advogado e diz: doutor, o senhor não está contente? O senhor recorra. Eles dizem isso. Você vai no tribunal falar com o desembargador, ele fala que aquele é o entendimento dele. Ele não fundamentou, não disse nada com nada, ou seja, não tem um raciocínio lógico na prestação jurisdicional do Estado. Então presta muita atenção no que eu vou falar agora, porque você não vai aprender isso em faculdade nenhuma do país. Para existir a prestação jurisdicional, existem quesitos formais e materiais para que haja uma sentença no sentido legal. Que quesitos são esses? Quais são os quesitos formais? Primeiro, tem que haver um relatório. O que é o relatório? É o que o autor falou, o que o réu falou. Na sentença tem que transcrever, o juiz tem que transcrever o que o réu fala, o que o autor fala, com relação à matéria fática. Depois ele vai transcrever o quê? O que o fundamento, qual é o fundamento que o autor está se baseando? Qual é o artigo na lei? Qual é o artigo que o réu está se baseando? E depois ele vai aplicar um dos dois dispositivos ou um outro que se adequa àquela situação. Se ele não fizer isso, preste muita atenção que eu estou lhe dizendo. O ato judicial é inexistente. Vou traduzir isso numa linguagem simples. Você pediu galinha e o juiz te deu um boi. Ora, você pediu galinha, você não pediu boi. Quando acontece isso, ele transformou a realidade das coisas. Quando o juiz ou um tribunal, desembargadores, transformam a realidade das coisas, esse ato judicial é inexistente. Ou seja, imprescritível, não prescreve, porque existe uma fraude processual. A qualquer momento você pode declarar a nulidade de tudo isso e ser ressarcido pelos prejuízos que o Estado lhe deu. E quando o juiz pratica um ato judicial inexistente, ele incorreu na má-fé, ou seja, existe uma sentença ilícita. Quando o juiz profere uma sentença ilícita, ele tem que ser processado disciplinarmente, criminalmente e civilmente, independente da responsabilidade objetiva do Estado. Deixa eu explicar um pouco isso, porque eu sei que vocês não têm muita essa informação aí. Veja, a Constituição fala que o funcionário público não pode ser mais responsabilizado dolosamente. Está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Isso prevalece em relação ao juiz? Resposta: não. Por quê? Eu vou explicar. Ora, quando o juiz age de má-fé, incorre em fraude à lei, a própria lei orgânica na magistratura, no artigo 49, inciso 1º, diz que o juiz responderá civilmente quando incorrer em fraude à lei. Há uma diferença de fraude à lei e de conduta dolosa prevista na Constituição Federal. Mas ainda que assim não fosse, que o dolo fosse equiparado à fraude, ainda assim você pode responsabilizar o juiz e o Estado concomitantemente, porque o juiz não é melhor do que qualquer pessoa que age de má-fé e que pratica crime, não tem privilégios.
Se o entendimento do artigo 37, parágrafo 6 for esse, eu estou violando o princípio da isonomia, que todos são iguais perante a lei. Então, agora eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou citar aqui para que isso sirva de exemplo para todos os advogados e estudantes de direito. Uma vez um desembargador aposentado... Oi. Caiu? Marcos, eu tô com uma cliente em que o juiz está agindo de má fé. Alô? Tá ok, pode falar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo? Muito bem. Em que o juiz bloqueou 22 milhões de reais da conta de uma empresa, de um grande grupo, numa execução manifestamente nula. Tinham mais de 5 nulidades absolutas nessa execução. Haviam 6 advogados antes que eu adentrasse ao processo. Apontando as nulidades, o juiz se omitia. Ele não julgava propositalmente. Quando o desembargador me trouxe esse caso, eu analisei e falei, aqui o juiz está agindo de má fé. Eu vou dar uma ordem para ele. Eu me lembro que a advogada do presidente da companhia me perguntou, doutor Marcos, o senhor vai fazer o quê? O senhor vai dar uma ordem ao juiz? Eu falei, vou. Mas eu nunca vi isso, doutor Marcos. Eu falei, eu vou explicar. Quando o juiz age de má fé, criminosamente, você não pede nada a ele. Você dá ordem a ele. Porque você, como advogado, é o administrador da justiça. Está no artigo 133 da Constituição Federal. Então, o que eu fiz? Eu cheguei para o juiz, fiz uma petição, na qual eu expus todas as nulidades absolutas que todos os outros advogados antes de mim apontaram e que o juiz não decidia. E depois eu escrevi a minha tese, sentença ilícita e sentença ilegal, dos limites e das responsabilidades do juiz no exercício da função jurisdicional, da responsabilidade disciplinar, da responsabilidade civil, da responsabilidade penal, do juiz. E no final, eu disse para ele o seguinte, o senhor tem até às 5 horas da tarde para liberar os 20 milhões de reais da conta do meu cliente. Caso contrário, eu vou lavrar um flagrante contra Vossa Excelência, vou ingressar com uma representação disciplinar civil e criminal, com base no artigo 4, a linha H da Lei Federal 4.898 de 1965, que era a antiga lei de abuso de autoridade, que diz o seguinte, o juiz não pode atentar contra o patrimônio de pessoa jurídica. E era o que ele estava fazendo. Quando eu disse isso ao juiz, eu tenho uma equipe de advogados que me acompanha, porque eu já fui processado N vezes, né? Já perdi até as contas. E ele disse para mim, doutor, se o senhor não está contente, o senhor recorra da minha decisão. Eu disse a ele, excelência, eu só recorro de decisões ilegais, onde não há má-fé do juiz. Decisões ilícitas, não há recurso previsto no ordenamento jurídico vigente. Vossa Excelência tem até 5 horas da tarde para liberar os 20 milhões de reais. O senhor está me ameaçando? Não sou homem de ameaça. O senhor quer saber quem eu sou? É bem simples. Liga para o presidente do tribunal, que eu já representei vários juízes criminalmente. Não vou discutir com Vossa Excelência. Está aqui a minha petição e eu volto às 5 horas. Era 2 horas da tarde. Às 3h30 o dinheiro tinha sido liberado. Por quê? Por que eu citei esse exemplo? É só para você ver a força que você, advogado, tem num triângulo equilátero, onde os operadores do direito estão o juiz, o promotor e o advogado. Quem tem a função mais relevante? É o promotor, é o juiz? Resposta, não! O juiz e o promotor é um funcionário público como outro qualquer. Quem tem que fazer a investigação, apresentar as provas e agir corretamente é o advogado. Então você levante a cabeça.
Levante a cabeça, meu amigo. Você que é advogado, não peça pinico para ninguém, não. Faça a tua função e exija, como disse a Petrina, essa guerreira, essa é a encarnação, se tivesse encarnação de Anita Garibaldi, a Petrina, eu sou fã incondicional dela. Muito bom. Disse a você, é lá em Belo Horizonte. Então você levante a sua cabeça e não peça nada para o juiz. Eles têm a obrigação de cumprir a lei, não está te fazendo favor nenhum. Ele é pago, muito bem pago para fazer isso. Muito bom. Doutor Marcos Davi, eu vou pedir ao senhor um pequeno tempinho, nós vamos a um rápido intervalo, certo? Não ouse sair, tá bom? Vá tomar uma aguinha, vá no banheiro, mas volte rápido. O Balanço Diário volta já. Para-brisa trincou? Não é o fim do mundo, vai. Pensando em você e na sua família, criamos um espaço inovador, aconchegante e moderno, acolhendo Cajazeiras e região. Muito além de um lugar, o Laboratório de Análises Clínicas Dr. Ivan Cavalcante é o seu lugar. Tudo aqui é planejado para você se sentir bem. Nosso estacionamento privativo, com acessibilidade para deficientes e idosos, nossa ampla recepção, com um cantinho especial para as crianças, nossa confortável sala de repouso, nosso espaço para o cafezinho, cada sala de exame. Lojão Rio do Peixe, 29 anos de ofertas para você. Entre nesse festival de preço baixo e aproveite para renovar sua casa. Roupeiro Capesberg com 2 portas de correr, 2 gavetas e um ótimo espaço interno, só R$10 de R$ 99,90. Conjunto de mesa com 6 cadeiras, apenas R$10 de R$ 139,90. Painel para TV com suporte grátis a partir de R$ 169. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. 29 anos Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. O melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, balançando o seu horário de almoço. São precisamente 13 horas e 10 minutos e eu estou conversando com o doutor Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, falando sobre o TCOI. Doutor Marcos, vamos lá, eu vou ter que ser mais rápido agora com o senhor,
por causa do tempo do programa, que está quase chegando ao fim. Me diga uma coisa, o TECOI é um tribunal militar? O TECOI é um tribunal civil, porque os 28 ministros serão escolhidos entre os juristas de notável saber jurídico com o mínimo de 45 anos. E 5 apenas serão oficiais das Forças Armadas, do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha, com notável saber jurídico também, com pós-graduação na área de Direito, ok? Ok, doutor Marcos. Me diga uma coisa, por que precisamos de 60 milhões de votos? Por quê? De assinatura? Na verdade, o presidente da República já poderia assinar esse decreto-lei agora, porque ele não depende de ninguém e nem de aprovação do Congresso Nacional. Acontece que o presidente da República hoje ele não tem o apoio maciço das Forças Armadas, tá certo? Isso é uma coisa muito, muito constrangedora, não é? Você vê um presidente se humilhando para oficiais. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, nós precisamos ter esses 60 milhões para dar legitimidade ao presidente da República. Porque, ao ter essa legitimidade, a ala militar que nos acompanha vai poder dizer ao presidente: presidente, nós estamos aqui, temos uma ala militar que está lhe apoiando com 60 milhões de votos. O senhor assine. Se houver uma rebelião interna nas Forças Armadas, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, todos os oficiais serão presos imediatamente, por insubordinação. É só por isso que nós precisamos de 60 milhões de votos, para criar o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Ok. Doutor Marcos Davi, o STF poderá considerar o TECOI inconstitucional e impedir a sua criação? Não, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque o ato de criação do TECOI é um ato privativo do chefe de Estado que está acima do presidente do STF. Então ele não poderá, né, julgar nenhuma ação contra a criação deste TECOI, sob pena do Procurador-Geral Constitucional prendê-lo em flagrante delito por 90 dias. Isso está no artigo 26 do Decreto-Lei que cria o TECOI. Então, nenhum integrante do Poder Judiciário, seja magistrado, desembargador, ministro do STF, poderá julgar alguma ação declaratória de inconstitucionalidade do Decreto-Lei, sob pena dele ser preso em flagrante pelo Procurador-Geral Constitucional. Do mesmo modo, se algum senador, algum deputado federal entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a criação deste tribunal, o senador e o deputado serão presos em flagrante delito pelo Procurador-Geral Constitucional. Ok. Se o ministro do TECOI cometer crime pela não aplicação da lei, de que forma esse ministro será julgado? Isso é uma pergunta muito relevante, muito boa essa pergunta. Eu vou explicar. Nós tivemos o cuidado de blindar os 33 ministros que comporão o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Se um desses ministros, no exercício da sua função, incorrer em abuso e desvio de poder, não punir as autoridades, será aberto um processo disciplinar pelo Procurador-Geral Constitucional. Ele será julgado disciplinarmente e poderá ser afastado por isso. Agora, se ele incorrer em crime, o Procurador-Geral encaminhará ao Procurador-Geral da Justiça Militar, em Brasília, para que faça a denúncia, ou seja, ingresse com uma ação penal contra o ministro TECOI. Detalhe muito importante, será julgado pelo Superior Tribunal Militar. E se for condenado, não terá direito à progressão de pena, não será aplicada a lei de execuções penais.
Nós somos muito rígidos com isso. Vamos supor que o ministro que foi eleito para moralizar o Brasil pratique crime. Se ele for condenado por crime a 10 anos de reclusão, ficará preso os 10 anos. Não terá direito à liberdade de qualquer tipo. Por isso que quem for se candidatar a ser ministro do TECOI e tiver outras intenções para angariar vantagens, estará dando um tiro no próprio pé, porque nós não permitiremos isso. Ok. Nós temos um quadro aqui no programa, só um minutinho, doutor Marcos Davi. Nós temos um quadro aqui no programa, um quadro bacana mesmo, fantástico, principalmente nesse horário de almoço, que é o quadro 1 Minuto com Anísia Gonçalves. E ela vai falar hoje exatamente sobre a máscara, né? A Anísia vai falar que ensinamentos a máscara traz também para todos nós. Vamos ver. Olá! Hoje nossa reflexão é em homenagem à senhora Valda Maria Santana. Ela fez uma reflexão muito interessante sobre o uso da máscara. E aí cheguei à conclusão que ela quis nos dizer o seguinte: a máscara, quando nós usamos, o nosso nariz fica para baixo. Por quê? Porque não devemos ter o nariz empinado. O nosso queixo, ele fica para o alto, para cima, para Deus, para olhar para Deus. Se observarmos, a máscara, ela puxa as nossas orelhas. Isso quer dizer que precisamos escutar mais. Escutar mais. E a máscara, ela tapa, ela tampa a nossa boca. Por quê? Porque precisamos falar menos. Que conclusão chegamos dessa belíssima, extraordinária função da máscara? Não devemos ter nosso nariz empinado. Não devemos botar o queixinho para baixo. O queixo tem que estar para cima, olhando para Deus, não com soberba. E o mais importante, precisamos aprender a escutar mais, ouvir mais e falar menos. Então, olha como a máscara tem outras funções. Faça a reflexão você. Está 1 Minuto com Anísia Gonçalves, um quadro que nós temos todos os dias aqui no Balanço Diário para você, para a família, nesse momento de almoço, tá? Olha, nós temos uma participação ao vivo agora de um telespectador de Aracaju, tá? É o professor Paulo de Figueiredo. Professor Paulo, boa tarde. Muito obrigado por estar participando do programa Balanço Diário. O senhor quer fazer alguma pergunta ao doutor Marcos Davi ou seria algum comentário? Por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta e ao mesmo tempo um comentário. Pois não, fica à vontade. Primeiro eu quero parabenizar o seu programa pela brilhante oportunidade de você permitir uma entrevista a esse nível, em que eu posso dizer para você que grande parte das pessoas que são assistidas, seja até pela Defensoria Pública, como pelos advogados, aqui no Nordeste, eu digo isso de cátedra, eles se intimidam na frente do juiz, agem como verdadeiro covarde, não fazendo jus à própria formação e à carteira da OAB. Porque o doutor Marco, que é um especialista em direito, eu já acompanho ele há muitos anos, eu queria que ele citasse qual é o artigo do Estatuto da OAB do Advogado, que não é objeto de ADIM, ou seja, de ação direta de inconstitucionalidade, que diz que o advogado tem o dever de advertir o juiz em audiência ou fora dele, pelo descumprimento da lei. Eu queria que ele citasse precisamente qual é essa disposição do artigo. E a segunda colocação que eu faço,
levando em consideração a gravidade que nós vivemos, um país que hoje quem está executando, quem é o gestor executivo, não é mais o governo central, mas é o Supremo. Se esse tribunal, ao invés de ser temporário, como é a proposta no decreto-lei, por que ele não torna um tribunal permanente? Já que nós sabemos que essas irregularidades há décadas são acometidas por aqueles que tinham o dever e a obrigação de cumprir a lei e não fazem, que é o próprio juiz, desembargador e ministro. Professor Paulo, muito obrigado pela sua participação no programa Balanço Diário, aqui na TV Diário do Sertão. Então, doutor Marcos Davi, o senhor fica à vontade aí para responder os questionamentos do professor Paulo Figueiredo, de Aracaju. Professor Paulo, é um grande prazer em responder às suas indagações. O artigo 7º, inciso 11 da Lei Federal 8.906, ela diz que são direitos do advogado reclamar verbalmente ou por escrito contra qualquer autoridade pela inobservância no cumprimento de lei. Então veja, você que é advogado, como o doutor Paulo colocou, você não pode ser subserviente a juiz. O juiz é um funcionário público e, como tal, ele tem direitos, mas também tem obrigações e que ele deve cumprir. E se ele não cumprir, você tem que tomar as medidas judiciais para afastá-lo do seu cargo. Por exemplo, se o juiz aí no seu estado incorrer em crime, você faz uma representação para o procurador-geral. Se o procurador-geral, sem qualquer fundamentação, mandar arquivar, você entra com uma representação criminal contra esse procurador-geral de justiça, junto à Procuradoria-Geral da República, para que ele responda por crime, por ser condescendente com a prática do crime praticado pelo juiz. E a última pergunta do professor Paulo, por que o tribunal não é permanente? É preciso dizer que esse tribunal, ele está sendo criado em função de existir um estado de anormalidade. É uma medida de emergência, de urgência. Agora, é claro que, posteriormente, se os congressistas, depois que o Congresso Nacional for limpo, tivermos um judiciário forte, se o Congresso quiser fazer do TECOI um tribunal permanente, será objeto de um projeto de lei. Mas a nossa finalidade aqui é uma medida de urgência, restabelecer a ordem. Esse é o objetivo do TECOI. Restabelecer a ordem nas instituições democráticas. Restabeleceu a ordem, ele deixará de existir. Não precisará mais dele. As instituições funcionarão daí normalmente. Porque terá sido dado um recado a todos os juízes no Brasil, que eles não têm poder absoluto, que eles não têm mandato em branco para julgar a lide, para julgar a ação. Não pode fazer o que quer. Nenhum juiz faz o que quer. Se ensinou nas faculdades que, em nome do livre convencimento motivado, o juiz pode fazer qualquer coisa. É certo isso? Não. Errado. E qual é o limite do juiz? É quando ele não pratica ato de impropriedade. Onde é que está escrito isso? É só você ler, você que é estudante de direito e advogado, o artigo 41 da Lei Orgânica da Magistratura, que é a Lei Complementar número 35 de 1979. No artigo 41, eu vou traduzir o que está lá. O juiz ele não pode ser processado pelas decisões judiciais que proferir, exceto, vou repetir, exceto por ato de impropriedade. E que é o ato de impropriedade? É o erro inexcusável,
é quando o juiz transforma a realidade das coisas na sentença ou no acórdão. Por exemplo, o pano é branco e o desembargador diz que é preto. Ele transformou a realidade das coisas. Isso é um ato de impropriedade. Outro exemplo de ato de impropriedade é quando o juiz dá uma decisão que não tem raciocínio lógico. Não há um juízo justificado racionalmente. Isso está no artigo 24 do Código de Ética da Magistratura. O curioso nisso tudo, senhores internautas, é que os juízes não cumprem nem a lei orgânica da magistratura e nem o Código de Ética da Magistratura. Então nós estamos vivendo um caos institucional. Ok. E uma anarquia no Poder Judiciário nesse sentido. Ok, doutor Marcos Davi, veja só, eu lamento muito, o nosso tempo já chegou, já passou até do tempo normal, né? Já excedemos o tempo do programa. Eu quero agradecer muito a sua participação no programa Balanço Diário. Quero deixar aqui realmente já em aberto, né? Um novo encontro nosso aqui no programa para tratar de outras temáticas. Com certeza temos muito o que conversar, tá certo? E o Balanço Diário estará sempre aqui à disposição para a gente tratar outras temáticas dentro do setor jurídico que a gente possa vir a discutir juntos aqui no programa. Eu deixo agora o espaço para suas considerações finais e o seu boa tarde, por favor. Eu gostaria de agradecer imensamente você, internauta, você nordestino, tão sofrido, né, durante anos e anos, né, sendo explorado por todos. Você agora, nordestino, eu também tenho sangue nordestino, porque minha mãe era baiana e uma revolucionária, né? Eu sou filho de Maria Clélia Presídio de Figueiredo. A minha mãe se formou em medicina em 1954, onde mulher não tinha nível superior, era escritora. Não é? Então você, nordestino, faça do Tecói o ar que você respira. Entre na página moraliza.com e quando abrir a página, está lá escrito, clique para criar o Tecói. Vai abrir um formulário que você tem que preencher numa sequência. Observe a sequência, disciplina. Primeiro o seu nome, depois o teu CPF, depois o seu e-mail, o estado de onde você está falando, o teu telefone. Aí tem um quadradinho pequeno para marcar um X. Li e concordo com a criação do Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Depois você vai marcar um X, não sou robô. Aí vai aparecer a palavra assine. Você clica assine, vai aparecer registrado com sucesso. Mas antes de você preencher o formulário, leia o decreto-lei que está lá no formulário, abaixo. Baixa o decreto-lei, baixa o requerimento, para quando as pessoas mal intencionadas disserem para você, olha, esse decreto-lei é inconstitucional, você tem como apresentar o requerimento e dizer, você está errado. Leia o requerimento do Dr. Marcos Davi, que demonstra a constitucionalidade e a legalidade do decreto-lei. Pela primeira vez, você, nortista, pode votar para limpar as autoridades corruptas deste país. Todas elas, do Executivo, do Legislativo e Judiciário. E ter dinheiro para a saúde que você não tem aí no Nordeste. Ter dinheiro para a educação que você não tem. O seu filho não vai para a escola não é de qualidade. Chega de vender o seu voto, você nordestino. Pense nisso. Veja, votar no Tecói é mais importante que votar para presidente da República. Por quê? Porque nenhuma eleição vai conseguir colocar os corruptos na cadeia. Não é só o presidente Bolsonaro, qualquer presidente da República que sentar naquela cadeira não vai conseguir governar o país. Porque nós vivemos hoje a ditadura da toga, a ditadura do Ministério Público. São eles que governam. Então não adianta votar para senador, votar para deputado.
vote no TECOI. TECOI, TECOI. Esse deve ser o seu lema. O seu lema. Porque você entrará para a história por ter votado sim no TECOI. Você poderá dizer aos seus netos: se hoje, meu neto, você tem saúde, escola de qualidade, porque o seu tataravô votou no decreto-lei do Dr. Marcos Davi, representante da família Figueiredo, e colocou ordem no país. Então, o seu voto é mais importante que a comida que você come, que o ar que você respira. Porque senão, você perderá a sua liberdade. Muito bom. Muito bom. Doutor Marcos, cortou lá, Matheus? Matheus, produção? Doutor Marcos, então, muito obrigado pela participação, muito forte as suas afirmações, tenho certeza que o programa vai contribuir bastante aí para que quem não conhecia passe a conhecer mais agora sobre o TECOI e que todos acessem o moraliza.com. Eu quero agradecer também aqui ao Lobo, doutor Marcos, que foi a pessoa que intermediou o nosso encontro, viu? Lobo, meu amigo aí do Rio de Janeiro, muito obrigado. E mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela participação, doutor Marcos. Grande abraço. Eu que te agradeço. Eu te agradeço, Fernando. Forte abraço para todos os nordestinos aí e que sempre sigam o seu programa, que ele é muito relevante no esclarecimento da população nordestina. Muito obrigado. Muito bem, então estive aqui falando com o doutor Marcos Davi, tá? Ele que falou sobre o TECOI, o Tribunal Constitucional. Rapidinho, Matheus, rapidinho, Belas Atelier, né? Você, mulher, que quer o seu vestido bonito para ir para qualquer evento, olha, o lugar é esse aí, ó. Belas Atelier, lá você vai encontrar a Roberlânia, a proprietária, a Nilda Samara. Belas Atelier, você vai encontrar vestidos belíssimos. Você, noiva que está para casar, o lugar é Belas Atelier, lá ela vai lhe preparar. Inclusive, o vestido que você escolhe em Belas Atelier, o terno que o homem escolhe, ela também produz a máscara de acordo com o vestido, de acordo com o terno. O Instagram está aí na sua tela, não perca tempo. O lugar em Cajazeiras é Belas Atelier. Muito bem, já estou com ele então, Abelardo Jorge, direto de Palmirim, no Ceará. Meu amigo, você faz esse programa sentado, nesse conforto, nesse pirozão bonito aí da TV Sul Cariri, rapaz. Aqui, o negócio aí é bem melhor, viu? Sentadinho, microfone aí na frente, copinho com água, né? Aqui, meu amigo, é assim, ó, é em pé e falando e tudo mais, não é isso? E aí, boa tarde, bom programa, agora é com você. Agora é você que comanda, tá certo? Lembrando que logo mais às 16 horas, aqui tem o Olho Vivo, né? Com Peterson Santos e José Dias Neto. À noite tem Diário Esportivo, não tem, produção? Diário Esportivo com Léo Feitosa. Meu querido Abelardo, um abraço, a tarde é sua. Meu público, até amanhã, 11 horas, Balanço Diário. Tchau, valeu! Tchau, Fernando. Um forte abraço, meu irmão. Olha só, segundou. Eita, segundou, chegando aqui na nossos estúdios da TV Sul Cariri, de Palmirim para todo o sertão nordestino, meu irmão. Alô, Cearazão querida, minha Paraíba amada. Rapaz, cada dia estamos inovando e aos pouquinhos trazendo informação, interatividade, conhecimento. E eu gostei muito, viu, da entrevista com o doutor Marcos. Rapaz, moraliza.com. Eu vou correr lá, vou me informar, porque de fato não tá de brincadeira. A gente precisa mudar muita coisa mesmo, viu? Chegando segunda-feira, hoje. Eita, rapaz, olha só, daqui a pouco a gente vai bater um papo com a Alice. Quem é que não conhece a Alice? Aquela mãe que pediu socorro, né? Porque a sua casa
a casa que ela mora, né, ela estava caindo, né, e seus filhos ali, ela veio aqui, pediu socorro, botou nas redes sociais, e a própria população, né, se encarregou em comprar a ideia, né, e juntou com o grupo empresarial e conseguiram dar uma inovada lá. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com ela, também trazer novidade lá do caso Regivan de Jaguaretama. Olha só, a família já conseguiu o valor, pelo menos de uma caixa, tá bom? Conseguiram méritos de você aí de casa, tá bom? Que tanto contribuiu, deu aquela força que a gente sabe que só é através de vocês, tá bom? Também a gente vai trazer hoje Luiz Carlos, cara lá de Manaus, rapaz, um fera. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele, né, do que ele faz, qual a sua profissão. Não sai daí que a gente vai bater um papo com ele. Também a gente vai trazer hoje alguns acontecidos, por exemplo, o caso da barragem, né, que se rompeu, e vídeos, moradores assustados. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer. A gente vai para um breve comercialzinho, coisa rápida, e já já a gente volta com Alice e tantas outras novidades. Não sai daí.